Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live sobre a jornada do cliente e a importância dessa estratégia dentro da administração de condomínios. E antes da gente iniciar essa live, eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu me chamo Márcio Dantas, eu atuo hoje como Customer Success Manager. Eu sou atuante nesse segmento condominial há mais de 7 anos, né? Já atuei como gerente condominial, síndico preposto, corretor de imóveis, então conheço um pouquinho do mercado aí, seja no âmbito prático ou no âmbito conceitual para algumas áreas, e o meu papel hoje aqui é compartilhar aquilo que eu tenho feito com mais frequência e tenho pesquisado e tenho estudado a respeito da jornada do cliente, experiência do cliente, sucesso do cliente. Então a gente vai desmistificar um pouquinho de tudo isso, o que que é, do que se trata isso e qual que é o impacto, qual que é a relevância desses temas dentro da administração de condomínios. Muito provavelmente você que administra condomínios nunca ouviu falar desses temas, né? As administradoras geralmente quando tem eventos, né, alguma coisa voltada ali para a parte mais estratégica e de negócios, ela ouve muito falar sobre a parte legislativa, né, sobre as leis, né, que regem toda essa parte condominial, né, os estatutos, as convenções, tudo aquilo que rege, né, o Código Civil. Então, quando a gente fala de atendimento ao cliente, né, experiência, sucesso do cliente, às vezes o que a gente encontra no segmento condominial são palestras, né, cursos, mas ali de forma ampla, né. Nosso intuito aqui é fazer com que você, hoje, possa ser uma pessoa que vai conhecer sobre essas estratégias e vai entender por que é importante aplicá-las na prática aí na sua administradora de condomínios. Eu também sou idealizador do Amo Cliente e do Amo Cliente Cast, né. O Amo Cliente é um canal, né, que eu criei, digamos que seja um projeto, né, que foi criado justamente para apoiar as administradoras de condomínios, né, trazendo assuntos relevantes e importantes aí a respeito da inovação, capacitação. Então, através também dos nossos canais digitais, a gente acaba trazendo também muita novidade, muita informação a respeito do mercado, das tendências, além das conexões que a gente acaba fazendo aí nos eventos e nas participações que a gente tem quando a gente bate um papo aí com as administradoras. Então, tem uma certa expertise aí desde um pequeno porte de administradora até administradoras maiores, né, que tem uma operação um pouco maior, mas uma coisa é fato, todas elas precisam enxergar e entender a importância aí da jornada do cliente dentro da administradora de condomínios. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Para você que ainda não me segue, eu vou deixar meus contatos aqui na descrição desse vídeo. Eu vou, mas é simples, né? Se você for me procurar, procura por Amo Cliente no Instagram, no Facebook eu tô como Márcio Dantas Amo Cliente. Pode me seguir por lá também. LinkedIn Márcio Dantas e também você pode seguir o nosso podcast no Spotify, Amo Cliente Cast. Só buscar lá, já tem alguns episódios que a gente já lançou e nosso objetivo é trazer ainda mais novidades aí, temas um pouco mais aprofundados e relevantes aí para você também ter uma melhoria contínua dentro dos seus processos de atendimento na sua administradora de condomínios. Bom, dito isso, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da jornada do cliente, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho talvez em um contexto geral ali, de tudo aquilo que envolve a jornada do cliente. Então a gente vai falar sobre estratégia de marca, vamos falar sobre a própria jornada do cliente, sucesso do cliente, experiência do cliente, tudo isso para apoiar você, administrador de condomínios, a trazer a melhor experiência para os seus clientes, a trazer sucesso. O que que é sucesso? A gente vai entender um pouquinho agora. Então, o sucesso do cliente, na verdade, nada mais é do que garantir com que aquilo que o cliente criou como expectativa em relação às entregas dos serviços, né, que elas sejam de fato entregue ali para o seu cliente lá na ponta. Então, lá em 1996, perdão, o John Longo, é o CEO da Vantive, né, que trabalha com a parte de tecnologia, CRM, ele falou pela primeira vez do nome da Mary Alexander, que foi uma especialista contratada para revolucionar a questão da relação, né, da empresa com os clientes. E esse foi provavelmente o primeiro time, né, foi a primeira convocação para a reestruturação de um time de Customer Success, né, que é justamente esse time que vai buscar as garantias das entregas para esse cliente, né? Então esse pode ter sido aí talvez o primeiro protótipo, né, sobre a questão do sucesso do cliente, trazendo esse conceito logo depois aí da Revolução Industrial, onde a gente iniciou de fato uma questão de relação de consumo ali com os consumidores, né, uma conexão ali entre empresa, um prestador e um cliente lá na ponta, mas lá em meados de 2000, a Salesforce, que é uma empresa de tecnologia também muito robusta, lá no Vale do Silício, eles entenderam que para que eles pudessem ampliar, né, ampliar as suas oportunidades de negócios,
receber novas indicações e também, obviamente, garantir com que aqueles clientes de base, né, aqueles clientes que já tinham contratado as soluções deles, né, que se mantivessem dentro da carteira, porque uma coisa era fato, as coisas aconteciam de forma muito simultânea. Na mesma medida em que entravam, quando eu estou falando de condomínios aqui por conta do nosso âmbito, né, mas na mesma medida que entravam empresas contratando ali a sua plataforma, ali, os seus serviços, né, as suas soluções, também tinham empresas saindo. Então entravam empresas, saíam empresas, é como se fosse um balde furado, onde você sempre está enchendo de água, mas sempre está saindo, sempre está vazando muito, e tem inclusive empresas, né, que acabam tendo isso muito evidenciado. O caso da administração de condomínios, por exemplo, quando a gente está falando de administração de condomínios, a gente percebe que é muito comum que na troca de um corpo diretivo, ou por algum tipo de problema, ou por conta de algum tipo de ação que não foi realizada, que o condomínio reveja ali o contrato com o administrador e cancele esse contrato com o administrador. Então, é uma coisa que as administradoras sofrem demais na troca de sindicância, e aí, claro, eu me refiro talvez a um volume não tão expressivo para algumas, mas para algumas administradoras talvez que tenham um pouco mais de dificuldade em relação a essa questão de atendimento, é uma administradora que vai sofrer muito mais, né? Então, se a gente for fazer um paralelo aí, existe essa questão de comparativo no mercado que acaba já diferenciando uma administradora da outra já pela questão do atendimento, né? Ah, então é importante a gente entender o que é sucesso do cliente, justamente para que a gente possa, dentro da nossa operação, os gerentes de atendimento, ou o restante da equipe, né, que possam trabalhar em conjunto ali, a gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito disso, para que o cliente lá na ponta tenha de fato aquilo que ele contratou sendo entregue em suas mãos, né, seja uma prestação de contas, se é uma consultoria, se é um atendimento que foi programado, uma visita que foi programada para ser realizada no condomínio e não foi, não aconteceu, consequentemente a gente vai ter problemas com isso, né? Então é super importante que a gente entenda sobre esse conceito de customer success, né, o sucesso do cliente, justamente para que a gente possa aplicar isso na prática também dentro da administradora, tá? Ainda falando sobre temática, né, de cliente, a gente também tem a experiência do cliente, que aí é uma coisa um pouco mais global, né? A gente tem dentro da experiência do cliente um conceito que é mais focado para a questão do sentimento. Hoje a gente fala muito da era da experiência, né? E o que é a era da experiência? É uma era onde a relação de consumo entre uma empresa, um prestador de serviço, né, ou a venda de um produto ali e com o cliente final ou consumidor final, ela passou por uma revolução muito grande. Então, o consumidor final ele passou a ser um pouco mais exigente. Ele hoje, por exemplo, para fazer uma compra na internet, você já pesquisa, você já tenta ver ali quais são as opiniões de quem já comprou aquele produto, ou se é uma administradora, no caso, né, que a gente está tratando aqui, você vai ali no Reclame Aqui e vai ver como que está o Reclame Aqui dessa administradora, se tem alguma coisa que não foi resolvida, mas que foi algo impactante, que de repente pode também trazer algum tipo de problema ali para os condomínios. Então, os condomínios hoje, os síndicos, eles estão cada vez mais profissionalizados no sentido de buscarem mais informações antes de efetivamente fechar um contrato com a administradora. E aí que vem um grande lance que a gente vai falar aqui, que é a questão da estratégia da marca e como isso pode impactar toda a jornada do cliente lá na ponta. Quando a gente não observa, né, o reflexo daquilo que a gente tem é, propagado no mercado, né? Então sua marca, como que ela está sendo vista lá no mercado lá na frente, isso, cara, pode ser um grande problema para sua administradora se você não estiver observando isso, né? Então, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando sobre as percepções, emoções em cada ponto de contato, né? E aí no mercado de marketing o pessoal fala muito sobre touch point, né? Os pontos de contato, que essa interação entre o síndico, o corpo diretivo ou o próprio condômino vai ter com a sua marca lá no mercado. Ou seja, numa pesquisa que ela vai fazer lá no mercado, no Google, ou na busca de uma indicação de uma administradora, alguma coisa nesse sentido, ou propriamente quando ela estiver já dentro de uma jornada de atendimento na sua administradora, né? Já tiver sido realizado um contrato ali, já tiver realmente dentro da base de clientes da sua administradora. Então, essa questão da experiência, ela é muito ampla, né? E ela envolve muito essa questão de percepção e sentimento, né? Muita questão de emoção. Então, as pessoas hoje estão preocupadas não somente em receber algo, que a gente está falando sobre sucesso, perfeito? A gente está falando de sucesso de entrega, né? Daquilo que foi proposto, daquilo que foi de fato entregue para o cliente lá na ponta, mas ele está buscando algo a mais, né? Ele está buscando uma emoção diferente, um sentimento diferente. E aí é o grande lance, porque hoje em dia a gente acaba não concorrendo somente com outras administradoras, né? Quando você vai numa concorrência, você está competindo com aquelas administradoras que estão participando da concorrência, mas você muitas vezes está competindo com um atendimento ou uma expectativa de atendimento, né, que um cliente teve, por exemplo, numa loja de vestuário.
Então, se ele foi super bem atendido, se ele teve um acompanhamento, um pós-venda muito bem feito, né, ele leva essa percepção de atendimento, né, daquilo que realmente ele teve como experiência naquele atendimento com essa empresa, também para as outras áreas da sua relação comercial ali com o mercado. Então, se ele está sendo atendido por uma empresa de telefonia, ele vai querer ser bem atendido por conta do atendimento que ele teve de uma empresa que talvez seja um pouco até mais simples, mas que trouxe para ele algo muito importante e impactante. Ele vai também considerar isso aí com a sua administradora de condomínios. Por isso que é importantíssimo a gente pensar na jornada, porque se a gente não pensa na jornada, a gente acaba não identificando essas expectativas, né? Então, a gente fala sobre a experiência do cliente, e isso envolve também a questão cultural, né? Envolve pessoas, processos, envolve ferramentas, né, de gestão da experiência do cliente, né? Tudo isso vai ser algo fundamental para que a sua administradora observe, ok? E aí, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente precisa primeiro iniciar com uma cultura com foco no cliente. O que que seria a cultura com foco no cliente? Nada mais é do que todos os colaboradores da empresa, inclusive a própria diretoria, né, entender que todos eles, né, ou seja, todos vocês, né, fazem parte dessa experiência que o cliente vai ter em cada etapa, né? Então a gente tem departamentos na administradora, muitas vezes é isso que acontece, tem administradoras pequenas que às vezes o diretor é também o gerente, né, ou também é o financeiro, ou executa ou exerce algum outro tipo de atividade além da direção da empresa, né? A gente sabe que empresas pequenas ou com poucos condomínios a gente tem essa necessidade ali, porque não tem como, de fato, custear uma operação um pouco mais robusta. Mas para você que já tem uma estruturação aí de equipes, né, o financeiro, contas a pagar, receber, o DP, né, o RH, como vocês queiram chamar, a parte de atendimento, gerentes ali, os assistentes, né, então, recepção, né, enfim, tudo isso precisa ser identificado, mapeado na sua jornada, justamente para que você possa pegar essas pessoas, pegar esses colaboradores e com esses colaboradores você possa trazer ali todos para perto daquilo que é a visão estratégica da empresa, né? E aí difundir isso para os seus clientes internos, né? Ou seja, a gente está falando aí de employer experience, né? A experiência dos colaboradores. Então, tudo isso envolve tem um reflexo, inclusive, né? Na na jornada do seu cliente externo, que é o seu condomínio, que é o seu corpo diretivo, que é seu síndico, que é seu morador, né? Então, primeiro é importante que todos dentro da sua administradora entendam o poder, a necessidade e a importância de olhar para a jornada do cliente, de olhar para o seu cliente como foco do seu negócio, não somente uma prestação de serviço, né? O seu cliente não é um CNPJ, o seu cliente é composto por pessoas, né? CPFs ali são pessoas que têm expectativas, inclusive que foram alteradas depois da pandemia, muita gente trabalhando em casa, então essa questão da relação entre o condômino e a administradora, ela precisa estar muito bem ajustada, justamente para que vocês não tenham impactos negativos. Vocês precisam estar próximos dos seus clientes, justamente para que vocês possam entender quais são as suas necessidades no dia a dia e garantir que aquelas necessidades vão ser dentro das suas, obviamente, aí, suas alçadas, né, que elas sejam atendidas. Né? Então é importantíssimo que vocês também tenham essa percepção. E aí no cotidiano vocês vão precisar ter um pouco de sensibilidade justamente para ir ajustando aquilo que foi combinado ou que foi negociado aí com as partes, né? Justamente para que vocês possam alinhar toda essa questão aí da visão do negócio, de como que vocês vão entender aí como que vai ser feita esse atendimento para os clientes de vocês. Ah, para isso, né, eu trouxe aqui algumas dicas para que vocês possam trabalhar e já aplicar na prática aí amanhã mesmo. Então, a primeira dica que eu te dou é definir uma proposta de valor. Então, você precisa evidenciar o que a torna diferente das demais administradoras. E aí eu dou uma dica aqui de destacar suas experiências, né, as suas especializações, as suas tecnologias, suas estruturas ou formato de atendimento aos seus clientes. E isso precisa estar muito bem claro primeiro para os seus clientes internos, ou seja, para os seus colaboradores. Então, as suas equipes precisam entender quem é a sua administradora, né? Qual que é o DNA da sua administradora? E isso é super importante. Muitas vezes a administradora passa por períodos de rotatividade ali de colaboradores, e essa troca de colaboradores fragiliza a cultura da empresa. Isso é comum em qualquer tipo de negócio, né? Então, por isso que é importante também
que vocês criem defensores da cultura, né? O que seriam esses defensores da cultura, né? Seriam pessoas destacadas ali dentro da sua organização, pode ser o próprio diretor, pode ser um gerente geral, pode ser alguém ali que tem um pouco mais de facilidade com a questão de comunicação, que tem um pouco mais de facilidade didática para lidar ali com seus outros colegas de trabalho, né, para que ele possa compartilhar esses objetivos da direção, né, da empresa com as demais equipes e garantir que os processos de apropriação, né, dessa cultura sejam constantes. Isso significa que aquilo que foi negociado com toda a empresa, o que foi direcionado pela diretoria, vai ser compartilhado de forma recorrente ali com toda a sua equipe durante todo o processo da administradora. Então, independente se entrou ou não, é importante inclusive que sejam feitas reciclagens, né, para ajustes finos ali que está sendo feito na sua operação, para que isso possa ser de fato reajustado e o seu cliente lá na ponta perceba ali que aquilo que está sendo entregue, que aquilo que está sendo vendido realmente está sendo vivenciado no dia a dia ali da sua jornada, né? A terceira dica que eu te dou é uma comunicação aberta. Então, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Provoque inovações, recepcione ideias ou formas diferentes de atuar, né? Então, eu até sugiro que você, por exemplo, ouça os seus colaboradores ou crie um momento ali dentro da sua rotina da semana ou do mês ou do ano, né, para que você possa recepcionar ideias, verificar aquilo que pode ou não ser melhorado, aquilo que está bom, aquilo que de repente poderia ser ajustado, que poderia ser aprimorado, para que você pudesse trazer isso para sua operação. E a minha dica mais importante nesse sentido é, para validar isso, obviamente avalie muito bem, e depois faça um teste prático ou uma pilotagem em pequena escala. O que seria isso? Você vai pegar um condomínio, aquele condomínio que de repente você está percebendo que aquele tipo de ação proposta por aquele colaborador ou por aquela equipe vai trazer para você talvez um benefício, né, ou uma diferenciação no atendimento, uma resolução de um problema que está sendo enfrentado talvez na sua carteira geral, mas você vai pegar aquele condomínio específico que você julga que seja mais interessante aquela pilotagem e você vai pilotar isso de forma única, exclusiva, validando aquelas todos aqueles pontos, né, de atrito que tinham antes e agora como que foi resolvido, como que eles estão percebendo essas mudanças, né, se de fato essas mudanças aconteceram, essa percepção de valor em relação à ação feita foi validada por o cliente lá na ponta, né, e aí você pode criar algumas estratégias, né, de pesquisa como NPS, né, para entender como que está ali o nível de satisfação do seu cliente em relação ao atendimento, né? Então isso é super importante para você pensar também. A gente não vai se aprofundar muito nisso aqui, mas vale muito a pena você parar e ouvir o seu colaborador. Às vezes ele tem pesquisado, tem estudado e tem entendido ou visualizado o mercado de uma forma um pouquinho diferente como funcionário, né, como colaborador de uma administradora e, obviamente, como operacional. E isso pode trazer insights significantes para você como gestor da administradora, tá? Então, dito isso, a gente precisa trabalhar agora com o posicionamento da marca, né? E aí a gente fala sobre branding, né? O marketing fala muito sobre branding. A gente vai falar aqui sobre posicionamento da marca. E o que é o posicionamento da sua marca? Agora que você estruturou sua administradora, né? Agora que você já direcionou os seus colaboradores para uma visão estratégica que você percebeu que é algo importante, você vai criar uma estratégia para a sua marca. O que é a estratégia de marca? É o processo de criar uma identidade única e positiva para uma marca por meio de estratégias de comunicação e design, a fim de estabelecer conexões emocionais e gerar reconhecimento de fidelidade por parte do seu público-alvo. Então, aquilo que eu comentei lá no início, sobre a questão de percepção da sua marca, aquilo que os seus clientes lá na ponta estão ouvindo falar, né, sobre você, ou que eles estão percebendo a respeito de você, qual que é o sentimento que eles têm em relação à sua administradora. Isso também ultrapassa um pouquinho, como eu comentei, da sua carteira de clientes, ele vai sendo difundido para o mercado. Então você imagina, você tem um cliente de repente super importante para sua administradora, que te traz aí uma receita significativa, né, que tem um resultado financeiro ali importante para a sua operação, e aí esse cliente não está sendo bem atendido, e de repente você poderia atender outros condomínios ao redor, só que esse condomínio em específico está falando super mal de você, está falando mal do seu atendimento, está falando mal da sua equipe, e às vezes, né, a gente tem aquela questão de ego de tentar defender o nosso colaborador, né, de tentar defender a nossa marca, né, quando de fato a gente precisa se colocar numa posição de olhar pelo olhar do cliente, né,
não necessariamente se colocar no lugar dele, porque esse é um lugar talvez um pouquinho muito individual, é um lugar dele, né? É o sentimento, quem teve foi ele, por isso que a gente fala sobre experiência, né? É uma questão muito de percepção também. Às vezes você acha que você estruturou a sua jornada de uma forma muito bacana, mas um cliente específico ali teve uma percepção ruim sobre aquilo que você executou, e isso é uma questão que a gente precisa saber também lidar e ter uma certa flexibilidade ali para poder ajustar o atendimento para atender esse tipo de perfil que às vezes sai um pouquinho das nossas regras ali, né? Mas esse processo de conexão emocional com o seu cliente lá na ponta, ele precisa ser feito e trabalhado dentro dessa estratégia de marca, né, dentro do branding. Então, pense, administrador aí, como que você gostaria de ser percebida, como você gostaria de ser vista pelo mercado, né? Você gostaria de ser visto como uma administradora ágil, tecnológica, uma administradora transparente, uma administradora flexível, uma administradora eh, próxima, né, uma administradora de relacionamento, qual que é a identidade que a sua marca quer comunicar. E aí você vai ter que trabalhar muito bem nessa questão da estratégia da marca, do posicionamento da marca, porque é isso que vai direcionar todo o nosso processo de criação, de reestruturação da jornada do cliente. Então, pense muito bem naquilo que você quer comunicar, porque todas as outras pontas precisam estar ligadas diretamente aí à sua jornada do cliente, perfeito? A sua identidade de marca, tá? E quando a gente fala de identidade de marca, muita gente pensa, né, que é um logo, é só um elemento gráfico, um slogan, uma tipografia, né, uma letra diferente ali que caracteriza a sua administradora, um mascote, algumas administradoras têm um mascote, né? Quando na verdade, né, a questão do posicionamento da marca tem muito a ver com a própria experiência, né, por conta da percepção de valor ou do sentimento que esse condomínio vai ter quando ouvir falar da sua administradora ou quando de fato tiver um contato com a sua administradora ou quando ele estiver em relacionamento com a sua administradora durante o dia a dia. Por isso, pense a administradora na sua estratégia de marca, que é super importante. A gente vai entrar agora no nosso tema mais importante e relevante do nosso encontro aqui, que é a questão da própria jornada do cliente, né? Quando a gente fala de jornada do cliente, a gente precisa mapear todos os nossos pontos de contatos que a gente tem com os nossos clientes, né? Eu pensei aqui, de repente, de uma forma um pouco mais genérica, mas obviamente é um processo mais macro, mas a gente teria, por exemplo, alguns pormenores, ali, alguns detalhes ou formatos de contato em cada uma dessas etapas do processo. Mas, por exemplo, eu coloquei aqui, né? A administradora, por exemplo, ela vai divulgar ou indicar ou ser indicada por algum condomínio, ela vai ter uma reunião ou um contato comercial com esse condomínio, com esse corpo diretivo, ele vai ter uma apresentação da proposta, ele vai participar de uma concorrência, vai fazer um fechamento de contrato, vai ter a recepção desse condomínio na sua administradora, e a implantação ou a instalação, né, para condomínios aí para administradoras que trabalham com a parte de implantação de condomínios aí vindos da construtora, né, a primeira assembleia, a esteira de atendimento, né, onde entra aí a importância do gerente de atendimento, do próprio assistente, da recepção, do contas a pagar, do contas a receber, do RH, da logística, diretoria, redes, como você vai se comunicar com esse cliente, né, nas redes sociais, nos sites, canais de atendimentos, quais são eles, tem um WhatsApp, ou tem um chatbot, tem alguma outra tecnologia que vocês utilizam, a gente tem que mapear todos esses processos. Mapeados todos esses processos, a gente começa a trabalhar com uma nova possibilidade de ajuste, né? Então a gente analisa o hoje, então a gente analisa toda a jornada do cliente, desde o momento que a gente começa a trabalhar com algum tipo de divulgação da marca, até todo o processo de comunicação que a gente tem com esse cliente através das redes sociais, do WhatsApp, do telefone, do e-mail, ou até mesmo de canais de pesquisas, como eu comentei sobre a questão da satisfação, né? O próprio Reclame Aqui e outras empresas, aí, outros órgãos que acabam atuando no sentido de validar ali a qualidade da empresa, né, de fato. Então é importante, né, ajustar a jornada, garantir que cada etapa da jornada oferecida ali vai trazer a melhor experiência possível ao cliente e vai entregar o resultado buscado por ele. Então, percebam que apesar de serem assuntos diferentes, a experiência do cliente, né, que tem a questão do sentimento, perfeito, valor, sentimento, tem muita relação também e que sempre caminha junto com a questão do sucesso do cliente, que é a questão da entrega. Então, por isso é importante também ajustar, né? E como que a gente faz isso, né? A gente primeiro mapeia, a gente depois vai ajustar, mas a gente não está fazendo isso na prática, perfeito? A gente vai estar visualizando o processo, mapeando o processo, os pontos de contato, as dificuldades, propondo as melhorias, e aí depois que a gente tiver tudo isso estruturado, a gente vai
trazer as melhores práticas para serem inseridas dentro desses processos ou microprocessos ou macros processos dentro da jornada do cliente, né? Então, para isso a gente vai precisar também parar um pouquinho para pensar na questão da padronização. O que seria a padronização? E aí muitas pessoas não são a favor disso, outras são a favor disso. Padronização, no meu ponto de vista, na minha forma de olhar para isso, significa que eu vou estruturar uma base, né, que vai permear toda a minha questão da jornada, de acordo com a minha estratégia de marca, o objetivo da empresa, né, ou o objetivo que a marca da empresa tem de comunicação. Então, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Você imagina que você é uma administradora de condomínios que, a partir de hoje, quer começar a atuar somente com condomínios clube, ou condomínios de luxo, alto padrão, né, os triple A's que a gente vê aí pelo mercado. E aí você, muito bem, você faz uma comunicação ali muito premium, né? Você tem um slogan legal, você tem uma identidade visual muito legal e atrativa para esse tipo de perfil, mas aí quando você chega na sua estrutura de atendimento, na sua estrutura operacional, você acaba pisando na bola, né? Então, o cliente ele tem uma percepção uau, né, da sua administradora, você vendeu muito bem o seu peixe, mas quando chega no dia a dia da operação, aí a gente percebe que talvez aqueles processos que são executados hoje na administradora exigem aí talvez um tipo de atenção para resolver problemas, para atender melhor, para atender com mais qualidade, para atender mais rápido, ou para ajustar e aprimorar os canais ali de contato com os clientes, os pontos de contato com os clientes, né? Então, esse é um exemplo. A gente tem vários outros que a gente poderia falar aqui, não dá para se aprofundar por conta do tempo, mas quando a gente fala de padronização, aí a gente precisa fazer uma capacitação da equipe, né, os colaboradores, né, e de forma geral e também de forma muito específica as equipes ali, para que a gente possa de fato definir quais são as relevâncias de cada uma das etapas e das equipes, qual a importância de cada uma delas, né, e como que ela vai atuar no dia a dia, né? Então você pega hoje na administradora, tem administradora que tem processos diferentes de gerenciamento, né? Então, por exemplo, um gerente ele organiza, né, ou controla ali os compromissos obrigatórios, né? Detetização, AVCB, enfim, numa planilha de Excel, e o outro gerente já controla isso dentro de um caderninho, o outro gerente controla isso num bloco de notas, o outro utiliza o próprio sistema que de repente a administradora tem, um RP, um CRM, alguma coisa assim, para fazer esse tipo de gestão. Então você perceba que existem formas diferentes de atuação ali de cada um desses gerentes, e é importante a gente mapear também como que são feitas, né, essas tarefas, essas atividades, justamente para a gente entender ali com uma equipe quais são as melhores práticas, né, que podem ser utilizadas. E aí é importante a gente também pensar que você às vezes não precisa investir caro para você ter um processo otimizado, né? Inclusive quando a gente fala sobre essa questão de padronização, além obviamente de trazer um benefício para o cliente lá na ponta, para quem gerencia, para quem administra, né, as pessoas, né, as equipes ali, também é muito melhor, né? Então você imagina, se eu sou um gerente geral de atendimento, eu quero verificar como o gerente 1 está fazendo ali os atendimentos, ou como ele está organizando ali as suas atividades no dia a dia, eu tenho que entrar ali numa planilha diferente. Aí eu tenho que ver o gerente 2, é um outro formato de controle, eu tenho que pedir o caderninho dele, o outro eu tenho que pedir para ele imprimir o bloco de notas lá e me trazer essas informações. Então, até para a própria gestão disso, né, é ruim a gente atuar dessa forma. Então, padrão, quando eu falo de padrão, é um padrão bom, tá? É um padrão que você vai utilizar como uma base realmente para a estruturação da sua operação, e aí a partir disso a gente tem que ter a flexibilidade, obviamente também a sensibilidade de quando a gente vai poder sair um pouquinho fora disso para de repente atender de forma melhor um cliente que talvez seja interessante. E aí é importante a administradora criar playbooks, né? O que são playbooks? A gente pega essas melhores práticas e valida quais são as melhores de fato, né? Quais são as que fazem mais sentido dentro da estrutura e do posicionamento que a marca da administradora está querendo comunicar para o mercado, e obviamente também como que ela vai impactar isso dentro da sua operação. A gente empacota isso bonitinho e a gente difunde isso para todos os nossos colaboradores internos da administradora, justamente para que eles possam ver, inclusive, né, tirar dúvidas que às vezes são simples, né? Você pega de repente um assistente que chegou agora do mercado, foi incorporado na equipe, aí ele está com uma dúvida de como que ele faz o processo de envio de um motoboy para colher uma pasta de prestação de contas ou para entregar uma pasta de prestação de contas, né? Na prática ali, às vezes a gente tem um gerente que faz de um jeito e orienta
o seu colaborador ali ou o seu assistente, e a gente tem um outro gerente que já faz um pouco diferente, por isso que eu falei da questão da padronização. Então é importante a gente ter esse playbook justamente para que ele possa consultar. Eu dou esse material na mão dele, ou gravo o vídeo, ou faço de alguma forma, para que quando ele precisar tirar algum tipo de dúvida relacionada à questão do processo que foi instaurado para aquela operação, para aquela atividade, que ele tenha facilidade de identificar isso e não ficar dependendo exclusivamente de pessoas, né, de gestores ou da própria diretoria, para que ele possa sanar e fazer aquilo da melhor forma possível, sem nenhum tipo de impacto negativo para o cliente lá na ponta. Então, as ferramentas de trabalho são super importantes. Inclusive, elas facilitam no gerenciamento, né, e na transparência que a sua equipe está trabalhando. Então, é super importante você pensar nesse sentido também. Então, tendo em vista que a gente agora padronizou, já visualizamos aí, vamos retomar, né? A gente mapeou, fez uma proposta de ajuste para a jornada, então a gente identificou pontos de melhoria, pontos de contato ali que precisam ser aprimorados. A gente também agora vai fazer um ajuste disso, a gente vai criar os playbooks, vai treinar e capacitar as equipes para que eles estejam dentro desse processo, e obviamente é uma coisa que demora um pouquinho, demanda um pouco de tempo, não é algo que vai ser feito de um dia para o outro, né? Exige uma questão de esforço de quem está à frente coordenando isso, mas também de um esforço e adesão da própria equipe, né? Que às vezes acaba sendo um pouco resistente às mudanças, né? Então a gente também tem esse outro detalhe aí que a gente precisa vencer, essa outra barreira, né? Mas depois que a gente fez isso, a gente vai fazer aquilo que eu comentei com vocês, ou a gente vai pilotar isso dentro de uma estrutura pequena, mas ou a gente vai de fato já colocar isso na prática, se a gente já tiver validado lá atrás algum tipo de piloto para uma ideia que surgiu, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai estruturar isso também é de uma forma que a gente possa acompanhar as evoluções, né? Então a gente vai gerenciar também a experiência do sucesso e a experiência do cliente para a gente tentar validar se todas essas ações, se elas estão surtindo efeito, se está trazendo resultado, se a gente está tendo melhor adesão por parte do corpo diretivo, se a gente está conectando melhor com esses clientes, né, com os síndicos, que são importantes para nós, mas não são os únicos clientes ou pessoas ou personas que a gente precisa olhar dentro da nossa jornada. A gente precisa de fato conectar também com os condôminos, né? E para isso a gente pode aplicar alguns indicadores, né, de sucesso ou de experiência. A gente tem, por exemplo, o NPS, que é o Net Promoter Score, que você vai acompanhar ali como que está a sua satisfação do seu cliente, né? É uma pergunta assim, tipo, simples que você vai fazer, né? De 0 a 10, quanto você recomendaria a minha administradora para um outro condomínio? Ele vai responder, você vai ter uma régua ali de como que está o termômetro de sentimento, né, ou de percepção do sucesso desse cliente, né? Obviamente ele vai atrelar isso também com a experiência que ele tem. Então é importante que você tenha esses indicadores para você ir acompanhando e mensurando. Poxa, no condomínio Andorinhas, né? Quando eu iniciei esse processo, eu fiz um NPS lá e o NPS estava 30. Ah, agora o NPS subiu para 45. Poxa, legal. Inclusive, o gerente de atendimento ali tem um papel, inclusive, até muito importante de ir acompanhando quem são as pessoas que estão validando essas respostas, justamente para entender, opa, o morador da unidade 32 desse condomínio, ele respondeu na última pesquisa que ele estava insatisfeito e ele me deu uma nota 2. Só que agora ele deu a nota 6, né? Então, inclusive, né, o NPS é uma ferramenta que você pode utilizar para o próprio relacionamento. Então, eu posso entrar, de repente, em contato com um condomínio e falar, poxa, percebi aqui que a gente fez a pesquisa, né? Você deu uma nota 0, deu uma nota 2, né? Uma nota baixa aqui. Obviamente, você vai utilizar uma forma diferente de falar, para também não trazer esse impacto negativo ali para que o cara fez, para que ele possa estar engajado para uma próxima pesquisa, né, e responder para você também ali de forma bem tranquila. Então, né, de repente, num bate-papo ali, poxa, estou entrando em contato aqui com alguns clientes, né, alguns condôminos, né, e eu percebi aqui que você respondeu uma pesquisa nossa de satisfação, né, e eu percebi que pode estar acontecendo algum tipo de problema, eu queria entender se de repente eu posso te ajudar, né. Então, o NPS, ele também é uma ferramenta, né, proativa, para que você trabalhe, você atue, justamente para que você evite um cancelamento, né? Você imagina, de repente, um condomínio que ele é super influente dentro do condomínio e ele teve uma experiência ou uma percepção de atendimento, né, horrível da sua administradora, né? Pode ser uma coisa que realmente seja algo que faz sentido para ele e para vocês, pode ser uma coisa que seja só da percepção dele, mas de qualquer forma precisa ser ajustada. Então, esses detalhes, né, é importantíssimo que vocês vejam
com esse condomínio específico, porque ele pode ser o síndico amanhã, como a gente sabe que é um jargão de mercado, né? O morador de hoje é o síndico de amanhã, mas você pode pegar o Net Promoter Score, né, o NPS, para você ir atuando de forma frequente ali nos atendimentos, né, e sair um pouquinho fora da casinha do que várias administradoras fazem por aí, que é agir de forma reativa, né, e atuar de forma preventiva nos seus clientes, na carteira dos seus clientes. Então você vai trazer eles mais para perto, você vai estar conectado, eles vão te conhecer. Hoje as administradoras elas têm uma dificuldade ainda muito grande de se apresentarem para os seus condôminos, né? Então tem condômino muitas vezes que não sabe nem o que é administrador, o que ela faz. Às vezes ele só sabe que tem uma administradora porque veio um boleto, ou porque recebeu uma multa, né? Ou porque foi participar de uma assembleia e tinha um gerente lá da administradora. Então são pontos de relacionamento muitas vezes que as administradoras acabam fazendo, né, com seus clientes, mas de forma muito específicas, né? Não é uma forma recorrente, ela não se apresenta e a gente sabe que tem aquela máxima para todas as coisas. Quem não é visto não é lembrado. Então é importantíssimo que você seja visto e seja lembrado pelas boas práticas, pelo relacionamento, pela entrega de sucesso e pelas ótimas experiências que você está fornecendo para os seus clientes. Além disso, a gente tem o CSAT, né, que é uma pesquisa de satisfação de um atendimento específico. Então, por exemplo, você terminou um atendimento para o seu cliente, poxa, você pode responder só essa pesquisa aqui para você me ajudar a identificar como que está o meu atendimento? Ele vai te dar uma notinha lá, você pode fazer uma pesquisa de estrelas, né, de 5 estrelas, ele te deu 2, 3, 4, ou se é de nota de 1 a 5, ele te deu 2, te deu 5, e você consegue, inclusive, né, como gestor aí da sua administradora, se você tiver um CRM que já acompanha esse tipo de tecnologia, você consegue ir mapeando ali quem é o gerente que está atendendo melhor, quem tem um bom retorno, quem não tem um bom retorno, né, então isso é super importante. Além disso, a gente tem o esforço do cliente, né, então que a gente acaba medindo também na jornada do cliente. Poxa, numa jornada do cliente ali, para solicitar uma segunda via de boleto, o cara demora 10 minutos para receber esse boleto. Por que ele demora 10 minutos? A gente vai tentar entender, né? Porque não tem tecnologia agregada para ele retirar essa segunda via, ou é porque mesmo com a tecnologia ele ainda enfrenta dificuldades ali por conta do processo ou da programação dessa tecnologia, ou o assistente, né, o gerente, teve dificuldades de enviar por algum tipo de motivo, né? Enfim, tudo isso é importante a gente medir, porque é isso que vai nos trazer uma visão geral de como que está a saúde, né, que o pessoal chama de health score, né, como que está a saúde do seu cliente. Então, se eu olho para o condomínio X e eu vejo que ele está com uma saúde 70%, poxa, o cara tá beleza, eu consigo olhar um pouquinho com mais atenção agora para o condomínio 2, que está com uma saúde 30%, né, eu preciso elevar a saúde desse condomínio ali. Então, as ferramentas do sucesso e da experiência do cliente são importantes justamente para que a gente possa ter esse tipo de visão, esse tipo de gestão. É importante que vocês comparem, né, o que as outras administradoras estão fazendo aí no mercado, mas uma coisa que eu posso te dizer, muitas delas não se preocupam com isso que eu estou trazendo para vocês. Então, se vocês colocarem em prática, vocês vão realmente se diferenciarem, vão colocar a marca de vocês num outro patamar e vão ser observados pelo mercado de uma forma totalmente diferente. Mas mais importante do que você olhar para a sua concorrência, né, é você ser a melhor versão da sua administradora a cada novo ciclo de análise. Então, promova ciclos dentro da sua administradora para analisar todas essas informações. Então, de 3 em 3 meses, a gente vai parar para ver quais foram os resultados do trimestre e a gente vai criar estratégias de como que a gente pode atuar para resolver os gaps ou impulsionar aquilo que está sendo feito de bom, né, de algo que esteja sendo bem percebido pelos seus clientes, para que no próximo ciclo você tenha isso ainda mais potencializado. Isso com certeza vai te gerar mais indicações, mais satisfação, seu cliente na ponta vai ser bem atendido, e isso é super importante também. Então é importante que a gente percebe aqui que é importante você entregar, como eu disse, você precisa trazer o sucesso, mas você também precisa se conectar, né? A entrega de qualidade hoje ela é básica, né? Mas somada ao relacionamento com o corpo diretivo e moradores fará total diferença para contratos mais longos e aumento de indicações, além, obviamente, da possibilidade da oferta de novos serviços, aumentando o ticket médio com cada cliente. Isso significa que se a sua administradora hoje ela não tem relacionamento com o seu cliente, se a sua administradora hoje ela não tem conexão com o seu corpo diretivo e com seus moradores, muito provavelmente você vai ter poucas indicações da sua administradora para novos clientes, novos possíveis clientes. E o pior de tudo, você pode, por qualquer tipo de deslize, ou até mesmo por preço, você pode perder um contrato que às vezes você está com ele há anos, né? Por conta de algo que realmente fugiu do seu olhar ali. Então, olhe para o seu corpo diretivo, olhe para o seu síndico, olhe para os seus moradores. Não deixe de ter relacionamento com eles para que vocês possam de fato colher os frutos disso, que muitas vezes não é no curto prazo, é de médio a longo prazo, né? Então vocês vão acabar aumentando
a recorrência do faturamento da sua administradora na medida que vocês manterem os seus clientes de base, então os seus clientes não podem sair. E você vai adquirindo novos condomínios, e aí você começa a ampliar a sua janela de negócios ali, você consegue ter um aumento, uma escala dos seus negócios ali, e obviamente, hoje a gente briga muito por preço, hoje a gente briga muito por valor, preço, né, precificação no mercado, e às vezes as administradoras elas precisam recorrer à ferramenta de redução da sua taxa de administração justamente para não perder numa concorrência, o que é horrível, né? Mas como eu tenho comentado até aqui, todos esses detalhes, se eles forem colocados na prática, né? Se você olhar para o seu cliente como foco do seu negócio, esquecer um pouquinho da sua questão de prestação de serviço e olhar para o seu cliente com a necessidade dele, com o olhar que ele tem, o sentimento, a percepção ou a expectativa que ele tem em relação ao atendimento da sua administradora, eu tenho certeza que você vai colher frutos muito bons no curto, no médio e longo prazo. E você vai, inclusive, gerar novas oportunidades de negócio dentro da sua administradora de condomínios. Ah, Hoje a gente depende única e exclusivamente da taxa de administração de condomínios. Algumas administradoras já trabalham de forma diferenciada, tem empresas de terceirizadas ou parcerias, e isso é fundamental que você também tenha. Então, hoje tem empresas de tecnologia, por exemplo, que te possibilitam ter rebates na medida que vocês ofertam algum tipo de serviço ou solução para os condomínios. Hoje você tem a possibilidade de receber um retorno financeiro ou algum tipo de benefício para o próprio condomínio. Então, isso é legal também, porque você pode trazer esse tipo de diferenciação no dia a dia da sua operação, e o seu cliente com certeza vai observar a sua administradora de uma forma diferente, né? Não somente na atuação do dia a dia ali na prestação de contas, né? Na parte contábil e administrativa, mas também trazendo inovação, trazendo benefícios, trazendo descontos, né? Vantagens por conta da ampliação dos parceiros que a sua administradora tem. Olhe para isso também, que é super importante. E aí, como eu disse, né, gerenciar a experiência é super importante por conta de todos esses fatores, porque a gente vai ter uma visão clara e macro do que realmente importa no dia a dia da operação. E aí, uma informação importante que eu quero trazer para vocês também é que vocês precisam ser estratégicos nas entregas. E por que eu vou dar primeiro esse insight de ser estratégico nas entregas? Porque hoje as administradoras de condomínio elas brigam por preço numa concorrência, porque elas têm dificuldade de mostrar valor dos seus serviços para o condomínio, para o cliente final. Então, sejam estratégicos no sentido de aquilo que eu preciso entregar, por mais básico que seja, eu preciso entregar da melhor forma possível, com qualidade, com agilidade, dentro ou até acima da expectativa do que o meu cliente espera, justamente para que eu possa ter essa percepção da importância da minha ação, da minha atividade, né, do meu relacionamento com esse cliente, para a saúde do próprio condomínio. Né? Então, o cliente precisa enxergar isso na ponta, ele só vai enxergar isso na ponta se você evidenciar, né? Tem aquela história, né? A gente precisa colocar o ovo, precisa cacarejar, né? Não gosto muito desse jargão, mas enfim, é importante a gente entender que a administradora precisa reforçar aquilo que ela tem feito com qualidade, que ela tem feito com agilidade, porque o seu cliente lá na ponta vai olhar isso como algo muito importante para ele, vai enxergar valor nisso, vai recomendar mais sua administradora, vai ficar super satisfeito, ele vai ser um defensor da sua marca. Então, eu não tenho dinheiro, Márcio, para pensar em marketing agora, eu não tenho dinheiro para pensar de forma de expandir meus negócios aqui, de anunciar, enfim, de fazer ações mirabolantes. Não precisa, às vezes, você fazer ações mirabolantes. Comece com o básico, tá? A entrega, como eu comentei, de qualidade é algo básico, mas a entrega com qualidade, aliada à entrega com agilidade, já pode ser um baita diferencial no mercado que você está atuando hoje. Então, não perca isso de vista. Pode ser algo muito singelo. Por isso que é importante você comparar o que os seus concorrentes estão fazendo, mas também ser uma melhor versão da sua administradora, como eu comentei. Sejam comprometidos com o sucesso do cliente. Então, como eu comentei no início, toda a equipe faz parte dessa estratégia de relacionamento com o cliente, da jornada do cliente, da experiência e do sucesso dele. Então, toda a sua equipe precisa estar comprometida com a entrega. Às vezes a gente tem aí dentro da administradora aquelas pessoas que falam, não, isso aqui não é do meu quadrado, eu não vou fazer, isso aqui não é da minha competência, eu não vou fazer, mas a gente esquece que lá na ponta a gente tem um síndico, que tem um corpo diretivo precisando de uma informação, que tem um morador, né, aguardando a informação ali, e por conta, às vezes, de questões
particulares, individuais ali de um colaborador ou outro, né, a gente tem um atraso na entrega para esse cliente que vai surtir uma experiência ruim para ele. E, obviamente, isso pode ser reflexo muitas vezes de um cancelamento de contrato, pode ser um reflexo, inclusive, só de uma insatisfação dele, mas que pode refletir para um outro morador próximo que ele tem em contato, enfim, e isso pode repercutir ali negativamente no corpo diretivo também, o que pode balançar a questão da confiança e de credibilidade da sua administradora. Então, todos os clientes importam, foque neles. Sejam proativos nas interações, então não espere um síndico ou um conselheiro, é, ou aquele morador que vocês têm mais relacionamento, entrarem em contato para solicitarem algo ou para reclamarem de algo. Por isso que acompanhar o NPS, acompanhar todas as métricas é importante, porque você vai validando isso ali, tentando prever o que pode estar acontecendo com aquele cliente, né? Eu me refiro aí no cliente de âmbito geral, né? O CNPJ do condomínio, mas também as pessoas ali que fazem parte, são as pessoas que compõem esse cliente, né? E sejam criadores de momento uau, né? O que, que a gente fala, o que, que é um momento uau? Muito se fala isso no mercado hoje, né? Um momento uau, na verdade, é algo que o seu cliente não espera, né? Então você, de repente, eu vou dar um exemplo besta aqui, mas que muitas administradoras às vezes não fazem. Às vezes o síndico está fazendo aniversário, né? Você tem um bom relacionamento com ele, mas você não sabia que o cara vai fazer aniversário. E aí você vai lá e você compra um. O cara gosta de vinhos, né? Você sabe que o cara gosta de vinho. Você compra um vinho para ele, empacota num pacotinho bonitinho, adesiva ali com o logo da sua administradora, coloca uma cartinha dentro e você simplesmente entrega para ele, ou você vai, manda alguém entregar. Né, para esse síndico. Você imagina a percepção, né, que esse síndico vai ter da sua administradora por conta dessa lembrança, né? O dia de aniversário dele é um dia muito importante para ele, né? Obviamente, falando de âmbito geral, das pessoas que comemoram, né, o aniversário, tem questões religiosas aí que às vezes não possibilitam que a pessoa comemore, né? Enfim, mas por isso que é importante você também conhecer o seu cliente, né? Vai saber que ele seja uma dessas pessoas que não comemora, né? Mas de repente veja ou valide alguma coisa que seja importante, impactante para esse cliente e você vai fazer isso com ele. Como eu disse, Márcio, eu não tenho dinheiro para ficar fazendo isso com os meus clientes, né? Faz isso numa escala menor. Você pega um condomínio, você vai ali do corpo diretivo, as datas de aniversário, acompanha aquilo ali. Quando acontecer, você vai lá e dá um mimo, né? Que seja um bombom, que seja alguma coisa, né? Alguma coisa que lembre de fato, de preferência que seja algo tangível, que não seja um, um comunicado digital, né? Mas que seja alguma coisa que realmente conecte com ele, né? É, quando a gente fala sobre identidade de marca, uma coisa que é legal é que eles falam sobre a questão de percepção, né? Então a percepção ela envolve todos os nossos sentidos, né? A audição, olfato, tato, enfim. E aí, quando você traz alguma coisa que conecta com esse cliente e traz um cheiro, e traz uma textura, e traz um toque, né? Isso tem grande potencial de marcar essa pessoa de forma muito positiva. Então, toda vez que ela talvez sentir um cheiro semelhante a esse cheiro que você propôs, né? Às vezes você mandou uma carta perfumada, né? Com parabéns ali, com bombom, né? Ele vai lembrar da sua administradora, né? Então, você não precisa fazer isso para todos. Você pode começar de forma estratégica, como eu comentei, nas entregas, com pequena escala. Você pode começar com um condomínio, de forma talvez aleatória para algum ou outro morador, mas focando talvez um pouco mais no corpo diretivo agora. Aí você pode expandir, se você perceber que isso deu resultado, você pode expandir isso também para a sua outra carteira de clientes, né? Isso é um momento uau, né? Tem uma campanha que foi feita pela Shell há muitos anos atrás, quando o Schumacher ainda estava, né, no seu auge ali nas corridas, onde um cliente foi abastecer no posto, né? E ele foi surpreendido porque o próprio Schumacher apareceu na frente dele com aquela bandeirinha, né, parando o carro dele, e sai uma equipe toda ali de, de montadores, né, equipe de apoio deles ali, trocando pneu, olhando óleo, olhando água, olhando tudo, abastecendo o carro e tudo mais, e pede para ele sair, né? Você imagina para esse cliente a experiência que ele teve, né? Qual foi o sentimento que ele teve em ser atendido daquela forma, e obviamente ele não esperava por isso, vemos e convenhamos, vai ser uma ação que foi muito pontual ali naquela campanha, mas que surpreendeu aquele cliente, com certeza ele saiu falando a respeito disso. Isso virou um case, inclusive, se vocês quiserem depois ver um vídeo no próprio YouTube, vocês podem pesquisar lá, né? Vai ter esse vídeo lá para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então,
Isso é super importante também, tá, gente? Vocês precisam criar momentos que os seus clientes não esperam, né? Existe uma sintética, né, do Chip Hyken, que é um dos fundadores, né? A gente diz que ele é o pai da experiência do cliente. Ele fundou, criou vários livros, né, a respeito da questão de experiência do cliente, sucesso do cliente, né? Ele tem a conveniência da revolução, a cultura do cliente, né? Enfim, tem várias outras literaturas, né, a respeito da experiência do cliente, e ele fala de forma sintética, né, resumida, que o atendimento ao cliente não é apenas uma transação, ela é uma oportunidade de criar conexões e de deixar uma impressão duradoura, né? E aí cabe a pergunta, né, qual que é a impressão duradoura que a sua administradora tem causado no mercado? Como que você está impactando seus clientes lá na ponta? Mais uma vez, então, eu queria reforçar que tudo aquilo que a gente tratou aqui, tudo que a gente abordou, é fundamental para diferenciar a sua administradora. E aí eu vou deixar meus contatos aqui na descrição desse vídeo, e assim que você tiver a possibilidade, me segue lá nas redes sociais, acompanha o meu trabalho lá, ou me chama também no particular, porque a gente vai poder compartilhar, e eu acho que isso é fundamental, né? A gente poder compartilhar e evoluir o mercado, e principalmente evoluir o seu negócio e gerar as melhores experiências e sucesso para os síndicos, para os corpos diretivos e também para os moradores. Aproveitando aqui, eu queria te fazer um convite. Eu vou deixar meu contato aqui abaixo no link. Você vai me chamar, você vai entrar num grupo especial, é um grupo chamado Administradoras de Sucesso. Nesse grupo de administradoras de sucesso, eu vou deixar um e-book gratuito que você pode baixar, né, sem custo nenhum, que vai falar sobre aquilo que a gente comentou um pouco aqui e também vai trazer alguns outros exemplos práticos de como você pode fazer algumas das coisas que nós comentamos, para que você já possa aplicar isso na prática aí na sua administradora a partir de amanhã, a partir de hoje, no seu horário que você está vendo esse vídeo agora. Mas entra nesse link, participa desse grupo, lá a gente vai trazer informações sobre novidades do mercado, inovação, né, trazer conteúdos relevantes e também pode entrar em contato comigo e a gente vai poder trocar essas experiências aí, validar aquilo que é melhor, que vai impactar de forma positiva o seu cliente, mas que vai te trazer resultado como administradora. E o resultado, mais uma vez, eu reforço, é aumento de receita recorrente por conta das indicações que vão aparecer e também das novas oportunidades que podem ser observadas dentro da sua operação para você ter uma margem maior de receita, inclusive não depender exclusivamente da taxa da administração. Esses são pontos importantes, mas também para garantir que aqueles clientes que já estão na sua carteira não saiam ou que tenham um pouco mais de resistência para saírem na troca de um corpo diretivo ou de alguma outra situação que de repente balançou ali o relacionamento com a sua administradora. Então, se você está preocupado com isso, está preocupado em aumentar a receita, manter seus clientes de base, gerar experiências e sensações emocionais de conexões com o seu cliente lá na ponta para ter contratos mais longos e garantir uma receita maior, então você vai me procurar. Você vai me procurar porque a gente vai poder te ajudar de alguma forma. Ter como um seguidor ali no nosso perfil, no Instagram, @amocliente, e por lá a gente tem todos os nossos contatos, ou se você quiser, acessa os links aqui abaixo que você já vai ser direcionado diretamente para esses canais e a gente vai se falando. Gente, por hora, eu agradeço mais uma vez por você ter ficado aqui. Foi praticamente uma hora, né, de live e eu espero que esses conteúdos, que essas informações, elas estejam é, vindo de encontro à necessidade que você tem hoje, tá bom? Um abraço e a gente se vê até a próxima.